salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Convido para ouvirmos com atenção a leitura do Evangelho, sobre o qual gostaria de refletir com vocês neste culto. Evangelho de João, capítulo 17, verso 1 e depois versos 9 até 21, é a oração de Jesus em favor de seus seguidores. Diz o texto: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Até aqui o texto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, queridos irmãos de perto e de longe que acompanham nossa celebração. A palavra mundo se destaca em nosso texto, nesta conhecida oração de nosso Senhor Jesus Cristo em favor daqueles que nele creem, chamada oração sacerdotal. É o último ato de Jesus antes do seu sofrimento e de sua morte na cruz. É algo parecido como se fosse o seu testamento. Sim, o testamento no qual ele coloca seus desejos, a sua vontade, para com a igreja que surgiria a partir do Evangelho que ele anunciou. Nosso texto diz estar no mundo, mas não ser do mundo. Como entender isto? Nem sempre é fácil compreender qual deve ser a nossa relação, a relação dos que creem no Senhor Jesus Cristo com o mundo no qual nós vivemos. Tanto é assim que ao longo da história tivemos sempre duas tendências que não correspondem, na verdade, ao que Jesus diz sobre isso em nosso texto. Ao longo dos séculos, os cristãos e a igreja sempre se movimentaram entre duas tendências. Uma tendência, retirar-se do mundo. Esta foi uma tendência muito forte no início do cristianismo,
mas se prolongou por muitos séculos ainda pela Igreja. Todos os movimentos ascéticos, o surgimento de mosteiros, de conventos, a fuga para os desertos, era uma tentativa de evitar o mundo e assim evitar também ser contaminado pelos seus valores, pelas suas práticas. Este retirar-se do mundo tem uma intenção sincera, mas resultou numa alienação do mundo e produziu uma indiferença dos cristãos e da igreja para com a missão que receberam. Lembram o Evangelho, Jesus dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Na verdade, esta tentação de uma fuga do mundo, ela já era uma tentação que os primeiros discípulos também sofreram e enfrentaram. Por exemplo, quando Pedro, junto no Monte da Transfiguração, diz assim: bom é estarmos aqui, e sugere montar ali 3 barracas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor, e propõe ficarem ali. Isto representa, Pedro aqui representa todos aqueles que gostariam de fugir do mundo, que preferem ficar longe dos problemas e também longe dos desafios do discipulado para o qual Jesus os havia chamado. Então, por um lado, a igreja se moveu, os cristãos se moveram para esta tendência da fuga para o mundo. Uma outra alternativa é a adaptação ao mundo, adaptar-se ao mundo. Este é o extremo oposto do retirar-se. Aqui os cristãos, eles se inserem no mundo de tal forma que acabam assumindo seus valores, seu estilo de vida, sua cultura. Esta é a crítica que o apóstolo Paulo faz na sua carta aos Romanos, que nós lemos. Palavra incisiva de Paulo: não vos conformeis, diz o apóstolo. Na adaptação ao mundo, fazemos o contrário do que Paulo aqui recomenda em nosso texto. Aqui nos conformamos, aqui nos adequamos, aqui nos ajeitamos e aceitamos as coisas como elas são, para não nos comprometermos e não nos indispormos com aquilo que acontece no mundo e que possivelmente nosso Senhor Jesus Cristo não aprovaria. Se na fuga do mundo ficamos alienados e indiferentes com o futuro do mundo, aqui nesta alternativa da adaptação ao mundo, ficamos tão parecidos com os descrentes que nossa vida e nosso testemunho não chamam mais a atenção de ninguém e também já não fazem mais muita diferença. Jesus Cristo quer nos ajudar para que evitemos, e por isso este texto que ouvimos é tão importante. Nosso Senhor quer nos ajudar para que evitemos tanto um extremo, a fuga, como outro extremo, o adaptar-se ao mundo, o adaptarmos-nos à realidade do mundo. Nem o fugir, nem o adaptar-se são da vontade de nosso Senhor. Temos isto bem claro em nosso texto. Se não lembremos, eu recordo, verso 15 e 16, dizem assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a nossa relação com Cristo vai determinar a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo. Uma correta relação com o nosso Senhor determina a nossa correta relação com o mundo no qual nós vivemos. Se nem o retirar-se e nem o conformar-se são da vontade de Deus, o que Jesus nos ensina nesta oração que ouvimos, sobre qual deve ser então a nossa posição,
a posição dos seus seguidores no mundo em que nós estamos. Eu quero destacar aqui alguns aspectos. Primeira coisa que Jesus chama a atenção é a questão da unidade, o desafio da unidade. É muito interessante observarmos qual é a primeira coisa que Jesus pede a Deus quando ele ora em favor daqueles que ainda viriam a crer nele. Lembram o verso 20 e 21? Eu leio só o verso 21 para relembrar. Jesus ora assim: e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu nos enviaste. Vejam, querida comunidade, antes de mais nada, Jesus espera a unidade dos cristãos. Jesus quer uma igreja unida, coesa, sem divisões, sem partidarismos, sem disputas ou competições. E o modelo dessa unidade da qual Jesus fala é a comunhão profunda entre ele, Jesus, e o Pai. Uma igreja dividida ou cristãos que competem entre si, sejam por questões doutrinárias ou qualquer outras motivações, cristãos assim, uma igreja assim perde o rumo de sua missão recebida de nosso Senhor, manter a comunhão com o Pai e com o Filho, para que sejam um sinal da presença de Cristo no mundo, um sinal da presença de Cristo no mundo. Também o apóstolo Paulo chama atenção para isto na sua conhecida carta aos Efésios. Paulo diz que a unidade da igreja já nos foi dada, mas compete aos cristãos preservá-la, o que exige esforço, diz Paulo, o que exige dedicação, compromisso e participação de todos os membros do corpo de Cristo. Agora, qual é o objetivo dessa unidade da qual Jesus fala, pela qual ele ora e intercede junto a Deus? Jesus mesmo responde no texto: para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, qualquer orgulho espiritual ou vaidade religiosa daqueles que creem são uma pedra de tropeço na vida daqueles que são chamados para ainda crerem, ou seja, aqueles que são convidados para a fé. Então, a primeira coisa que se destaca em nosso texto é esta vocação, este chamado, este desafio para uma comunhão intensa entre os cristãos. Na sequência disso vem o desafio do testemunho, muito presente em nosso texto. Se não, vejamos o verso 18 de novo. Assim como tu me enviaste ao mundo, diz Jesus, eu também os enviei. E antes, no verso 10, Jesus afirma: a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Ser um Cristo para os outros, na verdade, é o grande desafio que nosso Senhor aqui nos coloca. Consegue imaginar sermos um representante, sermos um Cristo para os outros com quem nos relacionamos? A revista Ultimato é uma revista bem conhecida a nível nacional. Nós temos muitos membros aqui na paróquia Martin Luther que também assinam a revista, e a edição de janeiro e fevereiro deste ano trouxe um interessante artigo que tem a ver sobre isto que eu estou meditando. O título é: Saiam de suas igrejas e influenciem a cidade. E o autor pergunta: mas como? E então o autor aponta alguns desafios que os cristãos precisam encarar para que a igreja possa cumprir, os cristãos possam cumprir a missão que receberam aqui no mundo. O autor diz: ocupar espaços. Isto mesmo, os cristãos são convidados, desafiados a ocupar espaços na igreja, mas não só na igreja, também na sociedade, na cidade, na governança.
Também na política, na governabilidade, sim, espaços vagos, cargos abertos pela ausência ou pela omissão de pessoas justas e sensatas vão ser ocupados por pessoas com interesses duvidosos, e então nós vamos ter a política, a governança, como muitas vezes nós vemos, com rumos, com caminhos, com decisões que, a partir do Evangelho, vamos ter dificuldades para aceitar e legitimar. Eu sei, queridos irmãos e irmãs, que muitos de vocês talvez vão estranhar esta afirmação, mas este é o grande desafio do Evangelho, sim, pois a nossa omissão de espaços que nós deixamos para outros ocuparem vão ser ocupados, muitas vezes, por pessoas cujos interesses são duvidosos. O autor diz, não é só ocupar espaços, mas exercer influência. O papel do cristão é basicamente exercer influência nestes espaços que ele ocupa. Exercer influência, diz este autor, é exatamente através do seu testemunho da diaconia, do serviço em favor ao próximo. Vejam, queridos irmãos, eu estou falando da importância do testemunho que Jesus aqui na sua oração colocou. Este é o desafio que vem a partir do Evangelho neste domingo. E qual é o objetivo deste testemunho? É a transformação do mundo. Lembra, no início eu coloquei, não é um fugir do mundo. Deus não quer que a gente fuja, mas Deus também não quer que a gente se adeque, que a gente se adapte, que a gente se conforme. O objetivo do nosso testemunho, da nossa comunhão intensa, da unidade, é exatamente que a igreja, os cristãos, sejam a presença viva de Cristo no mundo para que o mundo seja transformado. A fé dos que confessam o nome de Jesus, então, não resulta em fuga, nem promove adaptação ao mundo, mas gera uma nova ética que se fundamenta na comunhão com o Senhor. E esta chamada ética cristã, que deveria ser a motivação para todos nós, ela exercita-se na compaixão, na prática da compaixão, na busca por reconciliação. Esta ética promove a paz, defende o que é justo, não o que tu achas justo, eu acho justo, mas o que Deus coloca como sendo justo. Esta ética se exercita na prática da solidariedade, no exercício do serviço, na diaconia. Esta ética oferece o perdão e promove a vida de todo ser humano. Vejam, queridos amigos, Jesus orou porque temos este desafio, estar no mundo, mas não ser do mundo, para transformar o mundo. Este é o desafio que Jesus aqui nos deixa. E por isso ele orou em favor dos seus discípulos, mas orou em favor de todos aqueles que viriam a crer, ou seja, orou em favor de nós, em favor de você e de mim. Será que a oração de nosso Senhor não foi devidamente atendida? Ou será que nós cristãos não levamos suficientemente a sério a vontade de nosso Senhor? Pense sobre isto, reflita sobre isto, converse com seus amigos, sua família, seus irmãos da comunidade sobre isto, e que Deus abençoe esta palavra em todos nós, que assim seja. Amém.